Capítulo 14. A inspeção da catedral. O destino de Petit, os preparativos do casamento, o convite inusitado. A reunião daquele dia estendeu-se além do tempo habitual, pois houve intensos debates, transcorridos em perfeita harmonia, devido à inusitada proposta de Elion. Por fim, todos concordaram com a adoção de Petit. Coube a Louis e a Gerard, os irmãos que mais temor tinham em relação ao diabo, propositadamente escolhidos por Elion, procurar o menino pela cidade e arredores para que comparecesse imediatamente ao interior da catedral perante o mestre arquiteto. Após vasculharem os locais prováveis e improváveis, Petit por fim foi encontrado dentro do tronco oco de uma imensa e centenária acácia que, com suas flores amarelas, adornava delicadamente a densa floresta ao sul da cidade, conforme mencionara a Elion. Como se estivesse aproximando-se de um pequeno e imprevisível animal selvagem, Gerard, em passos lentos e voz mansa, dirigiu-se a Petit. "Olá, garoto. Venha cá. Precisamos falar com você. Saia de dentro dessa árvore, não há o que temer. Você não é o filho da loba? Tenho um recado de nosso mestre arquiteto Elion para você." Lentamente, o menino colocou seu rosto para fora do tronco e seus olhos negros e brilhantes fixaram-se sobre Gerard, que continuou: "Mestre Elion está esperando por você na catedral. Ele quer lhe oferecer uma oportunidade de trabalho. Venha comigo." Gerard mal acabara de falar e o astuto garoto, com a agilidade de um lobo em dia de caça, desencadeou a alucinante carreira em direção à catedral, deixando para trás os dois surpresos pedreiros. Em questão de poucos minutos, atravessando a floresta e a cidade por atalhos que conhecia tão bem, incluído aí telhados e quintais de casas alheias, Petit adentrou afoitamente pela imensa catedral e postou-se perante Elion, perguntando de forma ofegante: "O senhor quer falar comigo?" "Sim, mas onde estão Gerard e Louis?" Acredito que estejam voltando para cá", respondeu Petit, insistindo. "O senhor quer falar comigo?" "Sim, rapazinho. Quero lhe fazer um convite. Vou dar-lhe uma oportunidade, mas antes precisamos conversar de homem para homem." Não acreditando no que ouvia, Petit ia gradativamente abrindo um sorriso de felicidade que, com toda certeza, nunca experimentara antes em toda a sua vida. Enquanto ouvia e sorria, balançava a cabeça sem parar para frente e para trás, em um inequívoco gesto de concordância e aceitação de todas as condições que lhe estavam sendo impostas por Elion. Seus olhos, janelas de sua pura alma de criança, brilhavam de tanta felicidade por poder participar dos trabalhos da corporação dos pedreiros. Elion disse que Petit não moraria mais em um tronco de árvore. Deveria se acomodar no quartinho que Jean Paul improvisou em sua casa para recebê-lo. Completou, conscientizando-o de que teria de cumprir fielmente todas as ordens que lhe fossem dadas, principalmente as provindas do mestre arquiteto. Sem falar nada, Petit ajoelhou-se perante Elion e encheu-lhe as mãos de beijos, mas imediatamente foi levantado pelo mestre arquiteto, que lhe disse: "Calma, garoto, não me confunda com o padre." Naquele momento, Elion dirigiu-se ao jovem padre, que acabara de se aproximar. "Com certeza, Gustav, necessitaremos muito de sua ajuda para domesticar essa pequena fera." "Conte comigo, Sr. Elion. Estou muito orgulhoso e comovido com o que vocês estão fazendo. Que o Senhor bom Deus os ilumine." "Amém", todos respeitosamente responderam ao padre. Elion, intrigado pelas ausências de Louis e Gerard, ao procurá-los, deparou-se com a cômica imagem dos dois pedreiros. Eles estavam ainda em pé, recém-chegados à entrada da igreja, recostados sobre os arcos da porta sul, exibindo extremo cansaço decorrente da frustrada tentativa de acompanharem Petit. Em seguida, como se fossem 2 cestos de vime repletos de cacos de pedras caindo do alto de um andaime, os dois sentaram-se, exaustos, em frente à porta da catedral. Para aquela mesma semana, Elion marcou uma reunião extraordinária para levar avante os planos sobre o futuro de Petit. Na data marcada, chegou cedo ao barracão, como sempre deve chegar o mestre arquiteto, para constatar se tudo estava perfeito e pronto para uma perfeita reunião. Pediu a um dos irmãos telheiros que permanecesse fora do barracão com Petit enquanto iniciava os trabalhos,
obedecendo às antigas tradições da Corporação dos Pedreiros Livres. Depois de discutirem alguns assuntos inadiáveis em relação ao andamento das obras na catedral, Elion levantou-se e dirigiu-se aos seus obreiros, nitidamente emocionado. Meus queridos e fiéis irmãos, devo preveni-los de que, a partir de agora, teremos que desfazer todos os nossos sinais de reconhecimento, segredo maior de todos nós que passamos incólumes por todas as provas de aptidão e de coragem que nos foram impostas pelas antigas tradições desta ordem, para que pudéssemos um dia, após solene juramento de lealdade, ser reconhecidos como reais integrantes da Corporação de Pedreiros Livres, sob a proteção eterna dos 4 coroados e de São João, nosso patrono. Hoje teremos de, muito respeitosamente, interromper por alguns instantes nossas tradições ritualísticas, pois receberemos um convidado muito especial. Vamos admitir a entrada em nossa reunião de um menino, órfão de pai e mãe, sem irmãos, sem tios, sem família, abandonado pelas ruas e becos desta cidade, dormindo em um tronco oco de uma grande acácia no meio da floresta, obrigado a revirar lixo, praticar pequenos furtos e, frequentemente, mendigar para poder se alimentar. Um dia, por termos dado asas à nossa fértil imaginação, fomos incapazes de dominar nossa ansiedade e nosso medo. Isso ocorreu principalmente por não termos sabido reconhecer nossa própria ignorância. Confundimos um franzino e carente menino, produto de uma sociedade mesquinha e cruel, com o próprio demônio. Esse dia funesto nunca deverá ser esquecido pela nossa corporação, para que as futuras gerações de pedreiros jamais sejam preconceituosas e cruéis como nós fomos um dia. Será lembrado como o dia em que toda a corporação dos pedreiros livres de uma cidade ficou exposta ao ridículo por uma inocente criança que só queria e, sobretudo, necessitava de compreensão, de abrigo, de proteção e do nosso amor paternal. Segurando sua régua de 24 polegadas na mão direita, Elion gesticulava sem parar, dando prosseguimento ao seu emocionante discurso. Que erros como esse jamais sejam cometidos pelos nossos obreiros no futuro. Que nossa corporação seja sempre caridosa e fraterna, para sempre proteger e dar abrigo às crianças, aos idosos, às viúvas e aos deficientes. Mas para isso é necessário dar um início, um exemplo, e é justamente o que vamos fazer hoje: reparar um erro crasso e cruel. Mensageiro, cumpra o seu dever de ofício. Vá ao encontro dos irmãos teleiros e permita que o nosso convidado adentre neste barracão. Já no interior daquele alojamento, que teve suas camas e mesas mudadas de lugar, Petit deparou-se com um grande número de homens, praticamente amontoados lado a lado, de aparências rudes, mal encarados, rostos cansados, vindo a lhe causar certo receio pelo que estava prestes a acontecer. Foi conduzido pelos teleiros exatamente ao centro do barracão. Elion dirigiu-se ao menino. Não há o que temer, Petit. Você está sendo recebido entre todos nós para que, a partir de agora, jamais tenha incertezas na sua vida e para que possamos saldar uma grande dívida em relação a você. Hoje, aqui, nós o recebemos e garantimos que você jamais deixará de encontrar um fiel protetor em cada um de nós. Primeiramente, precisamos esclarecer algo de suma importância. Hoje, você não está se tornando um pedreiro. Você não tem idade nem força suficiente para submeter-se aos rigores de nossas provas de aptidão e de coragem. Está me entendendo, Petit? Sim, respeitável mestre dos arcos. Ao assim responder, todos os obreiros entreolharam-se e arriscaram um discreto sorriso. Resolvemos, em comum acordo, de uma forma inédita para nossa corporação, simplesmente adotá-lo como um filho, ou melhor, como um sobrinho. A partir de hoje, todos seremos seus tios. Estamos dispostos a lhe dar amor, proteção, compreensão, mas esperamos em contrapartida uma série de coisas de você. Está me entendendo? Sim, respeitável mestre dos arcos. Por exemplo, que você seja assíduo aos trabalhos, que não tente fazer coisas que ainda não esteja preparado para realizá-las, que seja obediente e servil a todos nós, não desacatando nossas ordens. Temos certeza de que da dedicação e do trabalho que aqui você veio aprender, nascerá a integridade e a moralidade de seus bons costumes.
e isso o tornará um grande homem. Desejamos, Petit, que entre nós venha descobrir o verdadeiro espírito fraternal, repleto de virtudes, e que ele facilite seu caminhar na estrada da felicidade. Todos concordaram com as minhas palavras? Perguntou enfaticamente Helion. Em um forte e grave coro, em uníssono, todos responderam: sim, respeitável mestre dos arcos. Foi o momento, então, de Petit olhar e sorrir para todos, e definitivamente conquistá-los com sua simpatia. A única coisa que temos a oferecer a você é o trabalho, que é filho da inteligência, do saber e do estudo. É por ele que o homem tenta equiparar-se com a natureza, conseguindo construir maravilhas como esta catedral, que é tão bela como as montanhas, os rios, os oceanos. O trabalho é a salvaguarda dos costumes, a salvação da alma e do corpo, a satisfação do espírito. Trabalhar é honrar a Deus, agradecendo continuamente os seus benefícios. E completou Helion: Petit, faço-lhe apenas estes pedidos: que seus olhos estejam sempre abertos aos que necessitarem de você, que seus ouvidos estejam sempre atentos aos que o chamarem, que sua boca esteja sempre fechada, principalmente para tudo o que ver e ouvir sobre os segredos de nosso ofício. Espero que nunca nos decepcione, pois nunca o abandonaremos. Obrigado, meus tios, jamais os decepcionarei. Mas digam-me, quando poderei me tornar um verdadeiro pedreiro? Controle suas paixões, Petit. Você ainda não sabe nada de nós e de nosso ofício. Mas um dia, quem sabe, se você dedicar-se ao trabalho, mostrando aptidão e coragem, nós o convidaremos para ser um integrante de nossa antiga guilda. Nunca se esqueça disso. Não basta ser um pedreiro livre, é preciso ser reconhecido como tal. Saberei esperar por esse dia, mas digam, como iniciarei o meu trabalho? Já que quer saber, poderei dizer-lhe já. Você ficará aos cuidados de Jean Paul, que se dedica a dar proteção aos idosos, às viúvas e aos órfãos de nossa guilda. Toda manhã você virá aqui varrer esse barracão, apanhar e guardar todas as ferramentas que estiverem espalhadas no pátio de obras. Servirá água e comida a todos os obreiros. Sugiro que os sirva gentil e prontamente e que se esforce para que venham a afeiçoar-se a você, pois aprenderá mais com eles do que comigo. Para isso, deverá ser o primeiro a levantar-se todos os dias. Tenho certeza de que conseguirei fazer tudo isso, mas o que quero saber mesmo é o que eu sou dentro da corporação dos pedreiros. Para mim, você é, por enquanto e tão somente, o filho da loba. Todos sorriram. Agora convido-os para nosso ágape na companhia de nossos parentes que estão lá fora, ansiosos para conhecer o mais novo integrante de nossa grande família, anunciou Helion. Ao saírem do barracão, lá estavam dezenas de tias e de primos que Petit jamais teve. Para completar sua alegria, ganhou roupas, chapéu, sapatos, cobertor e brinquedos. Claire trouxe um saquinho de pano repleto de biscoitos de mel e o entregou a Petit, dizendo: esses são para adoçar a sua boca, Petit. Helion, que presenciou a cena, disse à sua esposa: como você foi amável, Claire. É que você não pode imaginar os escabrosos palavrões que saem da boca desse menino. Como você sabe disso? Você deveria me acompanhar mais vezes durante a feira e me ajudar nas compras do que ficar bebendo tanto com seus amigos. Entendeu, meu respeitável mestre dos arcos? Entendi, pedra angular da minha vida. Algumas semanas se passaram. Tudo transcorria com normalidade nas obras da catedral. Thomas foi adquirindo cada vez mais a simpatia e a admiração de toda a família de Helion. Seus encontros com Heloise tornaram-se mais frequentes, e os dois começaram a preparar o enxoval. Helion reuniu suas economias e conseguiu adquirir um pequeno terreno em uma rua próxima para edificar a casa do futuro casal. Por toda a corporação, só se comentava sobre as bodas da filha mais velha do venerável mestre arquiteto, que se realizaria em 4 semanas. Seria a primeira cerimônia de casamento a ser realizada por Gustav, mas ninguém sabia desse detalhe. Isso fazia o jovem padre entrar num progressivo e incontrolável estado de ansiedade à medida que os dias passavam e a data do casamento se aproximava. Heloise chegou a sugerir a Thomas que convidasse seus parentes para a cerimônia, mas essa ideia foi refutada, pois seria uma grande e perigosa viagem.
já que os francos e os normandos mantinham-se em guerra com os britânicos. Elion se mostrava excessivamente feliz, pois tudo o que sonhara estava finalmente se concretizando. Casaria a sua primogênita e ganharia um filho, mestre arquiteto, brilhante escultor, que já se revelara seu grande e fiel amigo. Começava por fim a fazer planos concretos de se tornar um pontífice, posto máximo da carreira de um mestre dos arcos. Thomas, por sua vez, estava vivendo, sem dúvida alguma, os melhores anos de sua vida. Por ter partido muito cedo de Newcastle, ainda menino, levado por sua fama de grande escultor, o simpático pedreiro perdeu muito do aconchego de uma vida em família. Não que a corporação não fosse uma, mas o que lhe fazia falta há anos era a segurança e o carinho que só se recebe de pais, de mães e de irmãos de sangue. Mas agora estava prestes a ganhar novos pais, 2 irmãs e uma linda e carinhosa esposa que, para sua sorte, era uma exímia cozinheira como a mãe. O carinho e a atenção de Heloise fizeram despertar algo completamente inesperado em Thomas, que se tornou rapidamente motivo de chacota entre todos os irmãos da corporação: o romantismo. Era simplesmente hilariante para aqueles rudes pedreiros presenciarem Thomas de banho tomado, de roupas novas, mal ajustadas e de cabelos penteados atravessando a praça defronte à catedral. Ele, invariavelmente, levava um ramalhete de flores do campo, recém-colhidas, e se dirigia, por entre aquelas vielas, claudicando devido ao desconforto causado por seus sapatos novos, os quais fora obrigado a comprar depois que perdera os que lhe foram presenteados por Joel, o coureiro. Seus amigos da feirinha estavam felizes pelo enlace matrimonial, mas ao mesmo tempo receavam perder a presença de Thomas nas manhãs de sábado durante o tradicional ritual do javali assado. Esse evento conseguia atrair representantes dos mais diferentes povos, religiões e culturas, enaltecendo a alegria e a amizade sem discriminações. Tudo isso, logicamente, se Thomas lá estivesse para proteger as minorias. Passaram-se 2 semanas. Elion estava visivelmente cansado e tenso na expectativa de 2 momentos de grande importância que se aproximavam: a visita da comitiva de inspeção vinda de Paris e o casamento de Heloise. Na costumeira reunião de início de semana, Elion foi bem objetivo. Meus irmãos, amanhã, enfim, receberemos a comitiva formada por clérigos e por nobres, todos financiadores da construção desta catedral, que aqui vem para avaliar o andamento das obras e para constatar a qualidade de nosso trabalho. Sei que não temos com o que nos preocupar, pois nem as chuvas têm conseguido atrasar nossas empreitadas. A verdade é que nossos contratantes nada entendem de nosso ofício. Eles vêm aqui somente atrás de resultados, levantando discussões e cobranças infundadas, objetivando, logicamente, tentar diminuir nossos ganhos. Mas isso também não me preocupa, pois todas as famílias de pedreiros livres que aqui trabalham são fiéis aos princípios e aos juramentos de nossa corporação. Nunca houve entre nós perjuros que, por interesses pessoais, tentassem quebrar os acordos estabelecidos entre as partes. Todos acenaram com as cabeças, concordando com as sábias e convictas palavras do mestre. A reunião prosseguiu normalmente. Os detalhes, como a limpeza do canteiro de obras e a lembrança de como se portarem perante tão distintas visitas, foram ressaltados pelo mestre, incluindo aí a discrição em relação aos sinais e aos modos de comunicação entre os pedreiros. Na saída do barracão, Gerhard, amigo de Elion há muitos anos, aproximou-se dele e perguntou-lhe: por que insiste em manter esse ar de preocupação se está tudo bem, Elion? Não sei, Gerhard. É apenas um pressentimento que, pela intensidade com que aperta meu peito, parece não ser bom. Assim que saiu do barracão, Elion perguntou por Petit. Informaram-lhe que o garoto estava no interior da catedral, acompanhando os trabalhos de Gustav e de Thomas. A passos largos, o velho mestre arquiteto dirigiu-se para o lado norte da catedral e foi logo perguntando a Petit: o que pensa que está fazendo, menino? Estou ajudando Thomas a esculpir as imagens solicitadas por Gustav. Mas que moleque mais petulante! Saia imediatamente deste altar e me acompanhe. Com indiscutível autoridade, ordenou Elion. Aonde o senhor vai me levar? Ora, para onde todo iniciante deve começar seu aprendizado na arte de construir. Que lugar é esse? As minas de pedra, rapazinho. Durante a caminhada,
Elion perguntou ao ávido garoto. Diga-me, Petit, qual seria o local adequado para se erguer uma grande obra como esta catedral? Não tenho ideia, senhor. Pois preste atenção. O local deve ser seco, alto e suficientemente longe de rios ou lagoas para evitar inundações, e ao mesmo tempo perto deles, porque você necessitará de água e de areia. Deverá também ser próximo de uma pedreira, de uma mina de cal e de uma floresta de carvalhos ou acácias, que também tenham poços de água potável e de argila. Entendeu bem? Jamais esquecerei. Ao chegarem à pedreira, Elion disse a Petit: Preste muita atenção e comece a treinar seus olhos. Vê essas pedras com cor de ferrugem? São ricas em ferro e ocre. Aquelas em tom de mel são bonitas, mas pouco resistentes. Em compensação, aquelas que de tão escuras parecem carvão são extremamente duras. Entendeu? Sim, mestre dos arcos. Qual delas devo escolher? Nos próximos 3 anos, nenhuma. Você ainda não é um pedreiro. Vem aqui, quero lhe mostrar uma coisa. Olhe bem as ranhuras desta pedra. Toda e qualquer pedra possui estas linhas, tortuosas ou não, que definem suas falhas naturais. São os locais mais frágeis por onde normalmente as pedras se rompem. Depois de tanto observá-las, um dia você vai conseguir definir exatamente a melhor linha de corte de um bloco de pedra. Quando esse dia chegar, aprenderá a manejar um pesado maço e um cinzel de furo, muito diferentes daquele pequeno maço e aquele delicado cinzel de talha fina que Thomas usa para esculpir aquelas maravilhosas imagens. Posso garantir que Thomas trabalhou pelo menos 3 anos desbastando pedras brutas antes de iniciar seu trabalho em tão belas esculturas. O que se faz com um cinzel de furo? Após definir qual será a linha de corte, você fará com ele uma sequência retilínea de pequenos furos que definirão as dimensões do bloco de pedra a ser extraído. Isso já é o suficiente para se cortar um bloco de pedra? Não, mocinho. Você necessitará de ajuda de outro aprendiz, mais experiente que você. Ele virá golpear certeiramente sua linha de furos com pesadas cunhas de ferro, fixas a um reforçado cabo de carvalho. Se os blocos cortados por você forem de boa consistência e não tiverem grande número de ranhuras, certamente serão usados em colunas de sustentação, em vigas, em cantárias, logicamente depois de serem cuidadosamente desbastados. Caso não forem assim tão resistentes, serão usados nas paredes cortina, que servem apenas como revestimento e não como sustentação. Esse é um dos maiores segredos do Opus Francigenum, que retirou das paredes a função de sustentação da nave, transferindo-a para os arcobotantes externos. Agora, se os blocos forem de má qualidade, deverão ser triturados para fazerem parte da argamassa ou como preenchimento dos alicerces. Tenho mesmo que esperar 3 anos? Queria começar a trabalhar desde já, falou com entusiasmo Petit. Vamos começar então. Está vendo aquele cesto de vime? Pois bem, coloque um sobre as costas e comece a carregar aqueles pequenos cacos de pedra, até encher completamente a carroça que deverá levá-los à catedral. Com um nítido olhar de decepção, Petit foi em busca do cesto. Elion disse-lhe então: Não era você que queria ser pedreiro? Na manhã seguinte, os integrantes de todas as corporações de ofício estavam prontos para as inspeções. Eles que, por meio de seu árduo trabalho, fizeram de Reims a sede de uma das mais espetaculares obras humanas, onde fé, inteligência e arte encontraram seu apogeu na concretização do eterno sonho da Jerusalém celestial. Os milhares de habitantes daquela cidade, que vinha fervilhando em crescimento desde o início das obras da catedral, estavam em festa. Postaram-se em todas as ruas que dirigiam à catedral para saudar tão suntuosa comitiva que lentamente começou a atravessar a cidade. 2 corneteiros, de cima de seus imponentes cavalos, anunciaram a aproximação da tão esperada comitiva. Ela era protegida por cavaleiros das guardas pessoais dos vários nobres que ali vieram, acompanhando inúmeras autoridades religiosas. Incluíam-se representantes da abadia de Cluny, vários bispos e um séquito de beneditinos oriundos das já construídas catedrais de Nossa Senhora de Paris e de Chartres. Todos eram efusivamente saudados pelos humildes habitantes de Reims,
e por camponeses que viajaram dezenas de quilômetros para assistir ao imperdível acontecimento. Assim que adentraram na catedral, nobres e religiosos assustaram-se com as dimensões daquele templo. Observaram suas altíssimas e relativamente finas colunas que desafiavam todos os cálculos matemáticos e geométricos conhecidos até então. Admiraram o fato de elas darem sustentabilidade àquela imensa nave, inacreditavelmente postada a mais de 160 pés do solo. Incrível também era para eles a pequena espessura das paredes que estavam ali, simplesmente para servirem de moldura a tantos e tão deslumbrantes vitrais, não exercendo qualquer papel na sustentação da descomunal igreja. Tudo era mágico, ou mesmo miraculoso aos olhos de todos aqueles que não eram construtores. O sol, ao aproximar-se e afastar-se de seu meridiano, fazia seus raios penetrarem por todos os vitrais do lado sul. Eles atravessavam toda a largura da catedral e criavam um rico mosaico de luzes coloridas e sombras, cuja aparência divina levava o mais incrédulo dos homens a acreditar piamente na presença de Deus habitando e abençoando aquele local. A geometria de uma catedral gótica contém, nas esculturas e nos vitrais, um alfabeto místico, com o intuito de ajudar a decifrar a Bíblia Sagrada. O livro de pedra que a catedral representa mantém-se eternamente aberto aos que tenham em seu coração fé e humildade perante o Criador. Porém, só consegue decifrá-lo totalmente aquele que usa da luz da razão para afastar as sombras da ignorância, da intolerância e das imutáveis ideias dogmáticas, concorrentes desleais no difícil processo de interpretação de tantos e variados símbolos. Os integrantes da comitiva não paravam de interrogar os mestres das várias corporações de artesãos que ali trabalhavam há tantos anos. Naquele dia, os trabalhos de arquitetura de Hélion e de seus obreiros não poderiam passar despercebidos. Pelo contrário, foram demasiadamente elogiados. Mas, de repente, um dos bispos perguntou com certa aspereza e desconfiança: quem são os responsáveis por essas esculturas animalescas? Com licença, eminência, eu as esculpi. Com humildade e temor respondeu Thomas. Que pensamentos passavam em sua cabeça quando as fez? Se não me engano, há inúmeros símbolos pagãos desrespeitosos e mesmo pecaminosos nessas esculturas. Perdão, eminência, posso lhe explicar cada uma delas, falou Gustav, assim que se ajoelhou frente ao bispo. Fui eu quem deu as orientações a esse escultor. Pois bem, diga-me o que representa este cervo cuspindo água sobre este ninho de serpente. O cervo, assim, o faz para retirar a serpente de seu ninho para poder matá-la. Da mesma maneira, Jesus Cristo destrói o demônio com as palavras da sua santa doutrina. Todos ficaram surpresos com a explicação de Gustav. E este pavão? Este pavão está aí representando a ressurreição, pois ele perde sua plumagem ao se aproximar do inverno e a recupera na primavera. E esta águia logo acima do pavão? A águia é a rainha das aves, que ascende aos céus e, de lá, tudo enxerga. Ela está aqui representando Jesus ressuscitado, que, lá do céu, olha por todos nós aqui na terra. Todos, sem exceção, estavam perplexos com os trabalhos. E esse unicórnio ao lado desta jovem não é um símbolo pagão? Não aqui, eminência. Nesta catedral ele representa o espírito feroz dominado por Nossa Senhora. O que é isto? Um pelicano? Exatamente, eminência. Um pelicano abrindo com o bico o próprio peito e dando pedaços de sua carne e de seu sangue para saciar a fome de seus filhotes. Que escultura impressionante! Na realidade, representa Jesus sangrando na cruz para salvar toda a humanidade. É sem dúvida o símbolo maior da caridade. A inspiração desse camelo, logo ali à frente, veio de Santo Agostinho, pois ele relacionava-o como símbolo da humildade. O camelo sempre se ajoelha ao solo para receber a carga da mesma maneira que os fiéis fazem perante as autoridades episcopais, para receberem sua bênção. Brilhante, Padre Gustav. Belíssima escultura, Sr. Thomas. Gostei muito desse camelo, exclamou o bispo. E estes pequenos pássaros? São andorinhas que voltam a essa cidade todas as primaveras. Estão aqui representando as esperanças renovadas. E estas abelhas?
símbolos da pureza e da virgindade, pois, como todos nós sabemos, elas não precisam do macho para reproduzir. Posso concluir que aquele cachorro é o símbolo da fidelidade? Exatamente, Eminência, o melhor amigo do homem. Elion, que acompanhava a comitiva, estava maravilhado com tudo aquilo e, a partir daquele momento, começou a se interessar ainda mais pelos símbolos como método de ensino. Começou a imaginar a infinidade de símbolos que poderia desenvolver para facilitar o aprendizado de seus obreiros. A inspeção prosseguia, e o bispo não parava de perguntar a Gustav: o que representa esta cegonha na frente de seus filhotes com uma serpente no bico? A imagem protetora da igreja em relação aos seus fiéis. Maravilhoso, padre, maravilhoso. E aquele galo próximo da janela? O vigilante das trevas, o anunciante da aurora. Ele está relacionado à perseverança do fiel cristão aguardando o retorno de Jesus Cristo. E o que faz aquele elefante dentro da água? É o símbolo do batismo, pois a Aliá só pode parir dentro da água. Que bicho é aquele em meio ao fogo? É uma salamandra, Eminência, aqui representando a castidade que resiste às chamas da paixão e da luxúria. O que representa aquele homem com um ancinho nas mãos, pisando sobre uma tartaruga? O obstinado trabalhador vencendo o pecado da preguiça. E aquele esquilo solitário cujo ninho está repleto de avelãs? É um esquilo macho que expulsou a fêmea para se fartar sozinho de seus alimentos. Está representando a avareza. E aquele macaco olhando-se no espelho? A vaidade. E continuou a explicar: Eminência, a eterna luta do bem contra o mal também está aqui presente. A cristandade luta constantemente contra o diabo. Tivemos o cuidado de representá-lo de forma dissimulada, usando as imagens do sapo e do crocodilo com suas grandes bocas que simbolizam as portas do inferno. Também o demonstram as imagens das traiçoeiras serpentes, da raposa, símbolo da luxúria, da hiena que come cadáveres, dos gatos negros, dos bodes e, por fim, dos morcegos, que chupam o sangue de crianças enquanto dormem. Todos estes animais representam o demônio? Todos, Eminência. O diabo pode adquirir as mais variadas formas e estar onde jamais poderíamos imaginar. Impressionante, Padre Gustav, exaltou o bispo de Paris. Ainda não terminamos, Eminência. Não nos esquecemos de esculpir a forma mais inusitada que um demônio pode assumir. Qual seria, padre? Por favor, queiram me acompanhar em direção ao pórtico lateral, correspondente ao braço norte do transepto. Assim que lá chegaram, Gustav, apontando para cima do pórtico, disse: Aí está, Eminência, o homem representando o diabo. Todos que estavam sob o portal de Calisto, que dá acesso às colunas do lado norte da catedral, puderam observar ao alto do tímpano a impressionante escultura do diabo com feições humanas, desdentado, com as duas mãos tocando Jó, a mão esquerda sobre os pés dele e a direita sobre a cabeça do pobre homem. Atrás de Jó, sua esposa, com face de espanto, e à sua frente seus amigos. Elion, que ainda não tinha visto a surpreendente escultura, olhou com admiração e principalmente com gratidão para Gustav e para Thomas, por terem aceitado sua sugestão. Nenhuma passagem bíblica marcou tanto a vida de Elion quanto a protagonizada por Jó. Brilhante, padre, parabéns. Suas obras são estupendas. Você é um exemplo e um orgulho para a Santa Madre Igreja, exclamou o bispo de Paris, esquecendo-se de dividir seus generosos elogios com Thomas, fato que o tornara visivelmente decepcionado. Quando todos voltaram ao interior da catedral e passavam próximos ao grande labirinto, o mesmo bispo perguntou ao seu colega de Reims: Os fiéis têm caminhado sobre este maravilhoso labirinto? Dezenas deles, todos os dias. Ajoelhados da maneira que devem fazê-lo? Todos, sem exceção, Eminência. É mister que as pessoas, quaisquer que sejam, compreendam e, sobretudo, aceitem que, sem a proteção e a orientação de nossa Santa Igreja, não há como se chegar à salvação. Ninguém, sem nossa divina ajuda, venceria todos os obstáculos da vida, aqui representados neste labirinto. Que nossos fiéis enfrentem de joelhos e de olhos fechados o desafio de vencer este labirinto. Sua fé, e tão somente sua fé,
guiá-los-á até Jerusalém celestial. Amém. Disse o bispo de Paris. Amém, todos responderam. Senhor Elion, mestre arquiteto de nossa catedral, quero que me ajude a prestar uma homenagem a esta belíssima catedral. Pois não, Eminência, estou a seu inteiro dispor. Quero que eternize neste labirinto a imagem do homem que deu início a toda essa obra. Estou me referindo a Aubry de Humbert, o arcebispo que lançou a pedra fundamental desta catedral em 6 de maio de 1211. Ele, por sua fé inabalável e pelas obras realizadas, simbolizará no centro deste labirinto a redenção a ser buscada por todos os servos do Senhor. As linhas tortuosas desse labirinto, demarcadas no chão desta catedral, representam a senda a ser vencida pelos homens de fé indestrutível. Uma trilha perfeita, jamais a ser desviada. O único caminho para a salvação, sabiamente traçado por nós, humildes membros da Santa Madre Igreja. Aceita esta nobre incumbência, Sr. Elion? Sim, Eminência, respondeu prontamente Elion, que soube disfarçar perante todos o desconforto que aquele honroso pedido lhe causou. O sofrimento dos fiéis, completando o trajeto do labirinto, de olhos fechados, com os joelhos ensanguentados, sempre trouxe incongruência à fé de Elion e também turbulência à sua racionalidade. Ainda mais, a partir daquele momento em que a imagem de um arcebispo no centro do labirinto ratificaria toda a onipotência da Santa Madre Igreja em ousar delinear o caminho único da salvação. Para Elion, a figura de um clérigo substituindo a imagem suprema do Criador ao centro do labirinto avigoraria a certeza de que a redenção dos seres humanos só seria alcançada através da total submissão a uma fé cega imposta por dogmas incontestáveis, provindos de um sistema religioso por demais hierarquizado, que, ao contrário de aproximar o homem do seu Criador, sempre o distanciou dele. Elion tinha para si a certeza inabalável de que somente a fé não seria suficiente para a plena redenção do espírito humano. Há séculos, aprisionado pelo medo, pelas superstições, pela ignorância, pelos vícios. Mas esses pensamentos que em frações de segundo passaram pela mente do velho mestre arquiteto deveriam ser mantidos em total sigilo para sua própria segurança. Todos os presentes, sem exceção, aplaudiram a iniciativa do bispo de Paris, que, em seguida, solicitou uma salva de palmas para Elion e para Gustave. Como se completassem as homenagens, viam-se dezenas de andorinhas revoando dentro e fora da catedral, espantadas pela alegria de todos os que lá estavam, efusivamente aplaudindo o mestre arquiteto e o talentoso padre. Naquele momento em que todos renovavam suas esperanças de um futuro melhor, quem pudesse ver as feições de Thomas se assustaria com seu semblante, um misto de mágoa, de inveja e de ódio. Tudo transcorreu melhor do que se esperava, tanto para os visitantes quanto para os visitados. A eufórica satisfação, que se alastrou entre todos os obreiros, impossibilitou-os de observar quando um membro da guarda pessoal de George Luke, proprietário de um vasto feudo ao norte de Reims, aproximou-se de Thomas. O cavaleiro, revestido com sua armadura, disse-lhe algumas palavras em voz baixa. Elas fizeram o pedreiro escultor mirar cautelosamente em direção ao poderoso senhor feudal. Em seguida, Thomas flexionou lentamente a cabeça para frente, em um gesto de concordância. Segundos após, sentiu a garganta engolir em seco, revelando um inquestionável sentimento de apreensão.